Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, minha primeira edição da SatisConf, para falar de um tema que eu particularmente considero bastante interessante, que é macro. Eu sempre me lembro, na época da faculdade, eu tinha um professor de micro, que era libertário, e tentou me convencer de que micro era muito melhor do que macro. Ele dizia porque micro é economia sem governo. E eu lembro que eu respondi para ele que eu preferiria estudar o que o inimigo faz do que ficar naquilo que eu gosto exatamente. Mas falando exatamente disso de macro, né, para a gente se inteirar nos temas, eu acho importante dar um overview em relação às expectativas de cada um, o que vocês veem de positivo e negativo, e o que vocês veem de mudança nas últimas semanas, especialmente após a eleição americana, após mudanças em relação à forma como o governo americano vê o Bitcoin também. Eu acho que isso deve impactar muito ao longo de 2025 e é importante a gente se situar em relação a isso. Vamos começar então com o Alexandre, seguido o Luiz, dar essa visão dos pontos positivos e negativos do cenário macro em relação ao Bitcoin. Maravilha. Eu acho que eu vou começar botando fogo já, porque para a gente, na B2V, a eleição foi um ponto pivotal no mundo de criptoativos. E vou tentar explicar o porquê. Basicamente, o governo anterior era muito reticente a regular o nosso espaço de criptoativos. E colocou como presidente da CVM uma pessoa que atrapalhou demais todo o processo regulatório, inclusive ele chegou a processar uma quantidade muito grande de players do ecossistema. E tanto o Partido Democrata com a Kamala, quanto o Partido Republicano com Trump, eles deixaram claro que eles iam mudar um pouco isso. Mas a Kamala demorou muito tempo para dizer por onde ela ia mudar, enquanto que o Trump, claramente, ele abraçou a comunidade. Então, o Trump, ele foi, por exemplo, numa conferência de Bitcoin. Imagina a gente estar aqui e vir o Trump falar com a gente. Aconteceu. E nessa conferência, e vale a pena vocês olharem, se não viram essa imagem, ele fala, eu vou demitir o Gary Gensler, que é o presidente da SEC. A plateia foi ao delírio. E daí ele para e fala assim, não, putz, eu não sabia que ele era tão odiado. Então, eu vou demitir ele no primeiro dia de aula. Delírio total. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se ele efetivamente vai mudar o comando da SEC para alguém pró-cripto, pró-Bitcoin, o grande risco que a gente enxerga como um investidor institucional, o grande risco que a gente tinha era regulatório. Se esse risco, que era na nossa escala, era 9, se ele virar 3, o preço está errado. Então, eu acho que o importante que eu quero passar para vocês é o seguinte, um investidor institucional, ele tem uma matriz de riscos. Se a Bitcoin funciona, se vai ser hackeado, se dá para comprar. E nessa matriz tem risco regulatório, que para um investidor institucional, isso é um risco muito importante. Então, na nossa opinião, essa variável mudou completamente nos últimos 3 dias e talvez parte desse movimento já esteja refletindo isso. Mas, na nossa opinião, não está nem perto de refletir corretamente a nova perspectiva, a nova matriz de risco. Então, um pouco isso. Eu já comecei dizendo que estamos extremamente otimistas e daí vamos ver o que os companheiros acham. Bom, boa tarde a todos. As placas tectônicas se mexeram fortemente com a eleição de Donald Trump. Antes do Trump, como falou o Alexandre aqui, a gente tinha um ambiente hostil e a gente agora tem uma promessa de que o ambiente venha a ser menos hostil. A diferença entre a promessa e a realidade é que falta ser verdade, né? E ele vem para embolar o meio de campo do que a gente imaginava como sendo o macro, como ele vinha se desenvolvendo. A gente estava enxergando o ciclo atual como o ciclo da chegada dos investidores institucionais, principalmente com a chegada dos
ETFs nos Estados Unidos e todo mundo correndo atrás e lançando novos produtos, finalmente permitindo a alocação de dinheiro dos institucionais. E que um próximo ciclo, os nossos ciclos de 4 anos, que não necessariamente são de 4 anos, né, seriam os ciclos dos governos e das nações soberanas. E, ao que parece, a eleição do Trump veio embolar o meio de campo e juntar o ciclo dos fundos soberanos e das reservas soberanas de Bitcoin com a entrada dos institucionais. Então, o que vai acontecer nos próximos anos, se de fato o Trump criar essa regulação favorável ao Bitcoin e se de fato as nações começarem uma corrida por fazerem as suas reservas soberanas de Bitcoin, junto com a entrada dos institucionais do mundo inteiro, a gente vai ver uma corrida atrás de Bitcoin que eu não sou nem capaz de descrever ou sequer imaginar. E, de lado negativo, que o Felipe perguntou, é essa diferença entre o discurso e a realidade, né? A gente tem que acompanhar os primeiros meses e ver se realmente tudo que foi prometido vai ser cumprido, porque políticos não necessariamente são pessoas ótimas em cumprir as promessas que eles fazem. In college, I was told to take a language, and for that first year in college, I took Portuguese. And as many of you can guess, my grade in that class was really poor, and that's why I'm speaking English right now. So I apologize for not being able to speak Portuguese. The question that was asked, the political change with Trump being elected, what that means going into 2025, and the pros, the cons, the things associated with that. I think what we were exposed to in this past administration was probably the most harsh and combative political position that we could imagine, with Samurai Wallet, many other examples. You had the Elizabeth Warren, the senator from Massachusetts, and many others, Gary Gensler, that were making the environmental setup for these policies just extremely difficult. I think we're going to have a 180, a complete flip in the coming 4 years in the coming administration, based on some of the things that Donald Trump has said, and the people like RFK, who gave a speech in Nashville saying he thinks that there should be a 4 million Bitcoin treasury in the United States. Donald's administration was kind of suggesting that it'd be around 1 million, but he didn't publicly come out and say something like that. So some of these ideas are ideas that the community in the space have been talking about from a game theory standpoint for 8 years or more, that once this got big enough and it reaches a sovereign level, that these would be the types of things that we would see playing out. And to date, we really haven't seen it play out. I think this election this week is a massive shift, massive shift, not just for the United States, but for global, because now we're entering in this game theory that's going to perpetuate and have this knock-on effect for everywhere in the world, to include Brazil and Europe and everywhere else. The positives, I think, are obvious. The positives are that we're going to have way more open architecture from a sovereign and from a legal standpoint. The legal clarity was the thing that many companies were concerned with. That's all going to change. What's the negative? What's the downside? Having experienced a few cycles in Bitcoin and crypto, it's an education issue. And when you open things up from a legal standpoint to just do whatever and to just move very quickly, I think there's that education burden for a lot of people that don't deeply understand what's decentralization. If we get into borrowing and lending, which is a conversation we're going to have tomorrow, a lot of people underestimate how how strong and relentless Bitcoin is for not tolerating people that don't respect it when it's used as collateral and being posted as collateral. And so when you have a legal framework that's very open, I think you're just taking some of the issues and some of the things that we've seen in previous cycles where things broke, and now you're accelerating them into an institutional level, or for big banks that are multi-billion-dollar institutions that might not have learned those lessons initially and might learn those lessons the hard way. And so we can learn from our past, and I think that those are the concerns or the issues that I think arise with a very open architecture from a sovereign legal standpoint.
Maravilha. Eu acho que pegando um pouco do que os convidados falaram aqui, a gente tem claramente uma expectativa bastante positiva, a gente tem talvez uma antecipação de ciclos que poderiam acontecer mais à frente, mas uma coisa dificilmente vai mudar, que é o cenário macro global ao longo das próximas décadas, né? A gente tem aí alguns desafios, como um colapso demográfico nas próximas décadas. A China já começou a ter um decréscimo populacional, isso leva a uma instabilidade global cada vez maior. A gente tem uma pressão regulatória para reduzir produção de petróleo, que leva a crises energéticas mais frequentes. A gente tem uma intervenção cada vez maior do governo e tem o governo imprimindo cada vez mais dinheiro, né? E dentro disso o Bitcoin aparece como uma solução, né? Como uma forma de solucionar esses e alguns problemas. E, a meu ver, isso torna o Bitcoin parte de uma narrativa não tão alegre, não tão otimista sobre o futuro da humanidade. E eu queria saber dos nossos convidados se eles concordam que a gente está pensando em um hedge para um cenário talvez apocalíptico no mundo, e como é que a gente converte isso para algo mais positivo, né? Como é que a gente cria uma narrativa mais positiva, como é que essa narrativa chegaria às massas nos próximos anos, nas próximas décadas? Tendo em vista que dificilmente os governos vão parar de imprimir dinheiro e esse cenário vai parar de se perpetuar, né? Então, eu gosto muito de um grande investidor chamado Mike Tyson. Ele tem uma frase que para mim é fantástica: todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Assim, eu sou um pouco diferente, né? Eu acho que a minha história é mais de... Eu venho do mundo de investimento. E eu peguei a crise de 94, 97, 98, 99, 2002, 2008. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: você reage, você diz que o homem faz planos e Deus ri. Eu não tenho essa vontade de tentar descobrir qual que é o futuro, qual que é a ameaça, o que vai acontecer com a taxa de juros americana. Para mim, tudo isso é irrelevante. Eu não acho que o Michael Saylor vai vender um Bitcoin porque a taxa de juros americana vai de 4 para 4,5. Eu não acho que o Satoshi vai voltar e vai ficar vendendo Bitcoin para botar no dólar. Eu acho que a gente tem o privilégio de ter um ativo que ele não responde a esse mundo financeiro. Então, eu sou um pouco mais matemático do que a maioria. Então, se você olhar, tem uma coisa que chama correlação. Correlação é mais ou menos assim: quando duas coisas caminham parecido, eles têm uma correlação grande. E o Bitcoin não tem correlação com nada. Nunca teve. De vez em quando ele se apega ao ouro, de vez em quando ele se apega à bolsa, mas se você olha no tempo, ele não tem. Então eu não consigo falar o seguinte: se esse cara não é da turma de nenhum desses caras, aí nunca acontece a mesma coisa, eu não preciso nem saber o que vai acontecer. Então eu penso da seguinte forma: a grande vantagem do Bitcoin, o Bitcoin tem duas vantagens como um investimento. Ele tem altíssima volatilidade e ele tem baixíssima correlação. Então, algum ativo com essas características, você não precisa muito ver a história. Obviamente, a gente está falando o seguinte: essa semana teve uma mudança que é fundamental. Isso é importante? É. Mas se a taxa de juros vai subir, vai cair, eu acho que... Inclusive, eu não sei dizer se para o Bitcoin é melhor ter uma crise no mercado americano ou não ter. O que eu sei dizer é o seguinte: que nenhum ativo que almeje ser uma reserva de valor pode não passar por uma crise americana. Então, o fim da história que a gente acha, assim, a gente acha que Bitcoin vai ser que nem ouro. Para ele chegar lá, ele vai ter que passar por crise. E ele ainda não, né? Ele deu sorte. Ele saiu em 2009, a última crise foi em 2008. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: eu não fico tão preocupado com o que está acontecendo nos outros mercados, porque eu acho que Bitcoin tem uma dinâmica única. E essa dinâmica de ciclos, e aqui vai todo mundo ficar bravo comigo, né? Tem aquela história dos ciclos de 4 anos,
compra na Olimpíada e vende na Copa do Mundo, ou o inverso, não lembro. Eu acho que isso ficou para trás, porque com a entrada dos dinheiros grandes, o ativo vai mudar de característica. Então, assim, estamos, na minha opinião, num momento único, que saímos daquele ativo muito pequeno para um ativo que pode ser comprado por talvez vários investidores do mundo, que não era verdade. Olha que divertido. No ano passado, eu estava aqui, não tinha ETF nos Estados Unidos. Um americano, ele ali não ia poder comprar ETF. A gente já podia. Mas então, um pouco isso que eu estou dizendo. Na minha cabeça, a gente está numa outra frequência. Bom, o Felipe propôs um cenário catastrófico, né? Crise populacional, o mundo imprimindo dinheiro, a dívida dos Estados Unidos É a realidade. É a realidade, desculpa. Não, é a realidade, mas no meio dessa realidade, eu acho que se aplica aquele memezinho do cara no ônibus, né? Um olhando para a parede, o outro olhando para fora. Quando você está no padrão Bitcoin, é impossível você não ser otimista com os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Então, a gente está tendo que... o digital está cada vez mais poderoso, a gente está tendo o avanço da inteligência artificial, o Bitcoin vai ser o dinheiro dessa nova dimensão. Governos vão continuar optando pelo fácil, que é o imprimir o dinheiro, que é fazer a sacanagem. Então, para quem está no padrão Bitcoin, o macro é maravilhoso, é maravilhoso. A gente só vai colher benefícios de toda essa melança que está sendo feito do outro lado. Então, eu acredito que não tem como se enxergar tragédia. Tudo que você vende como negativo são forças do Bitcoin. A volatilidade dele, até ele se transformar, como falou o Alexandre, num ativo de verdade, vai ser muito alta, que são as dores do crescimento. O Bitcoin hoje, com 1,5 trilhão de dólares de capitalização de mercado, ele é um ativo muito pequenininho. Para ele chegar a ser esse dinheiro do mundo, que ele vai ser, ele está destinado a ser, ele está programado a ser o próximo reserva de valor daqui a 20, 30 anos, a volatilidade nada mais é do que uma característica, aquela estria que nasce nas costas do adolescente quando ele está crescendo. Então, eu não consigo enxergar tragédia, só enxergo maravilhas em nosso futuro. Não, mas o ponto, só complementando um pouco a pergunta, eu entendo que existe um problema, ou uma dúzia de problemas no cenário macro, e o Bitcoin vai se beneficiar disso. Mas ser um ativo que se beneficia de tragédia, enquanto narrativa, não é a melhor forma de se conquistar as massas. Ou Na verdade, ele se beneficia de tudo. Num cenário não trágico, ele também se beneficiaria. A questão é que se a gente precisa de hedge, estou discutindo aqui o cenário que você propôs a tragédia, eu estou dizendo, dentro da tragédia ele vai muito bem. Se você me propor o cenário florido, talvez eu esteja tão apaixonado pelo Bitcoin, que eu ia te dizer que ele ia tudo bem também, mas numa velocidade menor. A catástrofe acelera os fundamentos do valor do Bitcoin. Mas ele vai muito bem em cenários positivos também. So is Bitcoin more than just a hedge? And if so, is there an education concern, or how can we promote those things that make it more than a hedge? So from my point of view, technology moves in cycles. It moves in these timelines, and some things have to be built before other things can be built. As an example, you got to have a bicycle, you got to have wheels, you got to have a drivetrain on a bicycle before you can move on to a car. When I look at Bitcoin in a similar light, today it's very obvious Bitcoin's real value capture is its store value properties. So Michael Saylor, he's looking at it, he's saying, I got this, initially had $500 million sitting on his balance sheet. He was concerned about it becoming a melting ice cube, so he figures out Bitcoin is a way to preserve, lock in that buying power and not have to worry about it moving forward as long as the adoption rate and things like that continue to move forward. But going beyond that, everybody in this room is familiar with Bitcoin potentially as a form of payment technology. The challenge you run into is where that would be most advantageous to be used is in areas where they haven't really necessarily understood that Bitcoin is a superior form of payment than the dollar, especially when you have dollar stable coins that are fulfilling that market today. Everyone in the Global South understands dollars. Everybody in the Global South understands euros. They understand that their local currency might have a 50% debasement rate or 100% debasement rate. And comparing that local currency to a dollar,
they're saying, well, why do I need to have Bitcoin with all this volatility against the dollar when all of my debts and bills are denominated in dollars or that local currency? So that's the challenge. And so when we're thinking about technology adoption, and we're thinking about the timing and the phasing of that, today it's in the store of value. Maybe 10 years from now, it's going to be very obvious to people in the global south that having sats and paying in this thing that keeps outperforming the dollar or the euro by 100% or 50% annualized, according to the last 4 to 8 years, that's going to become more and more obvious to them with time. And so, is it an education issue? I don't know that it's an education issue. I think it's just the market meeting people where they're at today based on what it is they understand and what they, what their bills and debts and liabilities are currently denominated in. So that's just going to take time. So I don't know that we necessarily have to preemptively go out there and try to educate people on that idea. I think it's naturally going to take place with enough time. Maravilha. E falando um pouco de Brasil, é um pouco natural para a gente entender melhor esses problemas e cenários, desafios macros, e entender a utilidade do Bitcoin, né? A gente, como eu sempre costumo dizer, a gente aqui no Brasil tem 6 repúblicas, 3 ditaduras, 11 moedas e 5 Copas do Mundo, né? Então a gente sabe muito bem dos nossos desafios. E olhando para os próximos anos, como é que você vê a adoção, vocês dois, principalmente a adoção do Bitcoin no Brasil, nesse cenário cada vez mais turbulento? Não vou falar polarização política para não ser clichê aqui, mas a gente sabe que o cenário brasileiro não é dos mais otimistas também. Como é que o Bitcoin ele vai aumentar a sua participação no portfólio e principalmente no portfólio de gestoras, né, que eu acho que é a área que você tem mais convivência? Eu acho que o Brasil já está na fronteira desse movimento. Os números são assim, 15 milhões de brasileiros têm criptoativos. Tá certo que 80% disso é stablecoin, né? Então, eu acho que os stablecoins são a maneira de grande parte da população comprar moeda forte. Agora, em algum momento, o Bitcoin ele tem que diminuir um pouco esse chacoalho. Não dá para você botar sua poupança toda num negócio que chacoalha muito. Então, a adoção ela vai passar por uma queda desse chacoalho que chama volatilidade, que já está acontecendo. Quando a gente começou, esse chacoalho era tipo 100% ao ano, já está meio que na metade disso, tipo 60%, 50%. Então, para a gente usar aqui para comprar o cheeseburger, são 2 coisas. A primeira é que ele falou muito bem, a tecnologia tem que funcionar bem. Então, o Pix é uma tecnologia que funciona. A hora que o Bitcoin funcionar da forma com que funciona o Pix, o que vai acontecer o que aconteceu com o Pix. Pix hoje são 150 milhões de transações por dia. O negócio não existia há 4 anos atrás. Então, o Brasil está extremamente bem posicionado, porque a gente adora a tecnologia. Quem entrega imposto de renda, entrega a forma digital. Quem faz compra, você vai na feira com Pix. E aí, o que falta? Eu acho que o Bitcoin ele ainda não é conhecido, ele ainda é meio que, vamos dizer, mal visto. E isso, com a entrada dos ETFs, muda um pouco, e com a regulamentação muda bastante, porque aí essas pessoas que ficam falando mal, elas vão falar bem. E aí, a grande mídia falando bem, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis em comprar o ativo. Então, um pouco, a ideia que eu estou passando é o seguinte, a gente está super bem posicionado, a gente está no caminho correto, não é à toa que a gente provavelmente vai ter o Drex no ano que vem. Vamos ser uma das primeiras economias grandes a ter uma moeda digital. Se isso não é uma vantagem competitiva, nada mais é, né? O Brasil está abraçando uma tecnologia que a gente acha que é superior. Então, dá para ver que eu estou um pouco otimista demais, né? Então, vamos lá, tomara que eu esteja certo. Bom, eu vou me opor... Só complementando, mas eu também fico sempre otimista começo de mês, que é quando eu faço meu DCA aqui, né? Todo começo de mês um pouco mais otimista. Bom, eu vou me opor 180 graus ao meu colega aqui, e eu vou dizer que
Brasil é muito difícil você convencer uma pessoa normal a entender o Bitcoin. É o que o Preston falou aqui, que é uma questão educacional. Então, o brasileiro, na média, ele é um povo pobre, ele é um povo muito pouco educado. Então, e agora a gente tem, por exemplo, o brasileiro médio, ele prefere o investir, entre 1000 aspas, em tigrinho do que investir em Bitcoin. Então, a gente... E, por exemplo, a gente estava num congresso maravilhoso como isso aqui, mas é uma câmara de eco. Muito provavelmente aqui, quem não tem Bitcoin de vocês, ergue a mão. Ó, a Receita Federal aqui. Mas, enfim, são muito poucos. Isso aqui é uma câmara de eco, então a gente está aqui pregando para convertidos. E é muito difícil a gente furar a bolha e fazer médicos, advogados, arquitetos, o cara que está ocupado o dia inteiro trabalhando no seu escritório de engenharia, a entender que ele está tendo o patrimônio dele corroído e que ele precisa do Bitcoin. Então, o cenário macro do Brasil vai empurrar essa turma a aceitar o Bitcoin pela dor. E isso é uma agonia tremenda quando a gente está aqui e não consegue fazer esse trabalho. Então, ele olhou o lado otimista, eu já compartilho com vocês essa minha dificuldade, esse certo pessimismo em estar em 2024 e ainda ver as pessoas querendo enriquecer rápido e usar o Bitcoin como uma ferramenta de ficar rico rápido e não entender a beleza dele, que é tirar o país do dinheiro, né? É o clichê que a gente usa e que é uma das coisas mais fantásticas que tem a respeito do Bitcoin. So is Bitcoin a better form of payments for, call it the global south, versus just using stable coins is really, I think, the point of the question. And to answer this, I'm gonna beat around the bush a little bit. Today, if all of your bills are denominated in Bitcoin, all the liabilities on your balance sheet, your income statement that you're paying out are in dollars, you really can't handle the volatility of something that has 70% annualized volatility. That's really difficult. So what it turns into is if you're sweeping free cash flows into Bitcoin, you're using it as savings technology, and you have to have something that's denominated in all of those liabilities to be able to deal with your working capital concerns. So it makes sense that that's what's being demanded today. But the challenge and the issue with a stablecoin is it's centralized at the issuance level. So if you're Tether, if they want to claw that back on their ledger, they can do that. You also have issues with whatever protocol they're using, whether that's Tron or it's Ethereum or Solana, whatever one of those. That's another vulnerability because of how centralized a lot of those protocols are. So you have these layers of centralization that are on top of stable coins that make them less desirable. Not to mention, there's the US government or whatever they're using to back that stable coin and the inherent issues that are just with that sovereign debt as well. So that's why they're less desirable in the long term. But the reason why we're not seeing this immediate migration, in my humble opinion, is because of how much dollar-denominated debt there is on everybody's income statement around the world. As Bitcoin doesn't have these problems. Anybody that's a hardcore Bitcoiner understands it's backed by energy. There's nobody else there that can change that ledger ever. And so in the end, that's going to be more desirable for payments. So going back to what I said on the previous response, it's really kind of coming down to the phasing and the timing of this natural migration that's going to happen for Bitcoin to become more desirable as less dollar-denominated debt or euro-denominated debt is on a person's income statement or balance sheet. So that'd be my point. Perfeito. A gente ainda tem 30 segundos de painel, vamos tentar ser pontuais, né? Ainda mais na presença do rapaz aqui que já estava falando que a primeira coisa que falaram é que no Brasil todo mundo se atrasa 1 hora. Previsão, Bitcoin, final do ano e 2030. $100 mil. 2030. Final do ano e 2030. Muito alto. O preço do Bitcoin é o cemitério das reputações, então vamos destruir a minha. $7,5 milhões de dólares. I really dislike price predictions because so much of it is dependent on central bankers and how much liquidity, global liquidity, that they're adding into the world.
Based off of a trend that you can look at, like M2 money supply, and you look at that trend, globally, collectively, it's anywhere from 7 to 9% annualized. I would argue after the last 2 years, they've been tightening, and it has not expanded. It was near flat for the last 2 years, which is why I think you've seen a lot of the price action relative to dollars against Bitcoin has really struggled. I think that in the coming year to year and a half, you're going to see a lot of that liquidity open up. I think you're going to get a lot of that with the Trump administration. But again, it's extremely speculative, and it's hard to know exactly what they're going to do. If I had to make a price prediction against dollars, I think you're well in excess of 100,000 in the coming year, and it wouldn't surprise me to be in excess of 200,000 in the coming year. Valeu, pessoal. Muito obrigado.